Então, você tocou no nome da Haraway, né? E me parece, até onde eu pude pesquisar, e sua fala insinuou uma confirmação disso, de que ela foi, né, uma figura muito cara, né, a unidade de pesquisa, né, dos aceleracionistas ali, incluindo Nick Land e várias outras pessoas. É, mas me parece também que essa, digamos, apropriação, ela incomodou a própria Haraway, né, no sentido de que ela parece, você citou várias vezes a Firestone, né? Que eu não tenho assim leitura, mas fiquei super curioso de ir atrás. Mas qual o diálogo aí entre Haraway e Firestone no sentido de que a Haraway vai sim ter um olhar, vamos dizer, para máquinas, mas também para toda uma constelação, né, de seres não humanos e de que maneira nós podemos, né, nos implicar nessa constelação. Se você puder dar uma palhinha sobre isso, sobre essa apropriação e vamos dizer, esse incômodo aí que produziu e se tem algum diálogo entre a Firestone e a Haraway. Certo. Bom, existe um diálogo no sentido de que a Haraway cita a Firestone como uma das suas influências, né, ali no Manifesto Ciborgue. Então, já temos aí uma proximidade, né? A questão ali era muito importante porque nós estamos pensando num período de tecnologias novas, completamente diferentes, que eram completamente diferentes dos períodos anteriores, né? O computador, a internet, essa democratização que também estava tendo desses produtos, né? E que importava pensar, e começava a se pensar muito mais em inteligência artificial. Aí, qual o lugar da mulher nesses espaços, né? A Sadie Plant, quando ela também faz esse percurso aqui nesse livro que eu falei, ela também faz uma análise histórica e tentando defender que a mulher tem que estar nesses espaços. Porém, é exatamente como você falou. Infelizmente, ou felizmente, isso é relativo, existem opiniões divergentes, né? Essa minha colega que trabalha muito a dona Haraway, e que eu acho que ela seria a melhor pessoa para te responder essa pergunta, ela fala que existe uma apropriação da CCRU e que não comporta o que a Haraway realmente pretendia com o Manifesto Ciborgue, né? Mas eu não posso negar que há uma apropriação que ela permite um outro olhar sobre o Manifesto Ciborgue. Então, por exemplo, quando se pensa a questão desse híbrido lá no Cyber Positive da CCRU, eles estão pensando que a única subjetividade que restou nesse capitalismo que a gente está vivendo agora, e o período da escrita ali, 92, 93, mas que é o que tem, essa subjetividade ciborgue. Nós somos organismos cibernéticos e altamente tecnológicos. A nossa relação com o computador, ela é uma relação que é difícil de ficar sem, né? De viver sem, né? Então, a tecnologia, ela sim brincou ao nosso corpo e a gente também. O Deleuze e Guattari deixam isso assim de uma maneira bem explícita, né? As máquinas desejantes se acoplando umas às outras, né? Em suas conexões, cortes, fluxos, né? Então, eu ainda acho que é uma perspectiva muito boa de pensar. A Plant está pensando um feminismo ali, um feminismo de apropriação da ideia de ciborgue, apropriação da tecnologia pelas mulheres, e o mais interessante é a maneira com que ela desdobra essa apropriação no manifesto feminista dela, tecnológico. Depois eu passo o título, que agora eu não estou conseguindo lembrar, mas eu passo depois, se vocês quiserem. Que ela pensa que a tecnologia ela vai ficando cada vez mais o quê? Soft.
E esse espaço soft só cabe o feminino. Então, ela diz que vai colapsar o conceito de masculino, e eu acho que a gente está vendo isso, e está sendo abraçado cada vez mais o conceito de feminino, essas partes de propriedades que são muito pensadas como só do feminino, né? O cuidado, as relações, essas coisas que pensa assim, ah, não, mas isso é muito do âmbito feminino, não é do masculino, né? Então, a Plant, quando ela propõe essa vitória do feminino sobre o masculino, que a tecnologia no seu fluxo orgânico vai propor, a gente vê ela utilizando a ideia de ciborgue de uma maneira eficiente e que eu não sei como definir melhor a minha forma de enxergar o quão é interessante essa outra perspectiva. Foge um pouco da proposta da Haraway e talvez seja essa a motivação da Haraway de se afastar ali, né, do Manifesto Ciborgue e pensar outras, digamos, categorias e mais voltada para a questão da... Como é o nome do último livro da Haraway, meu Deus do céu, lá das espécies de companhia. Tem o livro dela do Making Not Population também, que é fenomenal. Mas eu acho que são chaves que dá para se pensar. Eu não chego a cogitar, porque eu nunca tinha pensado antes, de tentar uma coexistência entre esses pensamentos. Mas eu acho que talvez um não anule o outro na questão ciborgue e já nessas novas caminhadas da Haraway, eu não tenho uma resposta porque eu não cheguei a cogitar isso, né? Aliás, no nosso grupo de pesquisa de filosofia, são questionamentos que estão sempre ali, né, retornando, mas que a gente se vê debatendo isso, stay with the trouble, obrigada. E às vezes sem resposta, né? Porque é um caminho bem espinhoso, né? E ainda relacionar isso. Mas eu acho que, sim, não é um pensamento, assim, não é uma forma que a CCRU pensa o ciborgue que tira a questão do híbrido. Pelo contrário, ali no Cyberposit, você vê que é o sujeito, ou a subjetividade, que é a que pode ter o escape, que pode sobreviver no final. A única que tem condições de liderar uma revolução, né? Então, eu acho que é isso. Eu fico me delongando. Desculpem. Alô? Obrigada. Oi. Sim. Aí aquele lá é um dos links do site do professor Ilan, mas tem outros também. Pode falar, Bruna. Então, acho que é a minha vez. Eu tenho uma pergunta, primeiro eu agradecer, né, todas as falas. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, vai retomar um pouco do que já foi aqui questionado, mas que, para mim, é fundamental para conseguir adentrar nessa leitura sobre o aceleracionismo. Então, eu vou acabar fazendo uma pergunta, acho que mais categórica mesmo, porque o objetivo é o entendimento, né, da questão, dos estudos que nós estamos realizando aqui até então. Eu gostaria que você pudesse falar mais ou passar algumas fontes de pesquisa para que eu possa compreender melhor o conceito de tempo que vem sido manipulado, colocado por essa corrente, porque uma primeira impressão que eu tenho é que acaba acontecendo uma redução da questão do tempo quando se pensa somente no futuro, na aceleração de um diagnóstico futuro, né? Porque eu acho que no nosso tempo presente, o que eu venho constatando é um aceleracionismo, na verdade, do passado, de ideologias políticas, né, fascistas, racistas, e de um modo que vem, né, tendo uma ascensão
recorde, né? Acho que muito rápida, pensando na história mesmo, né? Uma eleição, né? Basta uma candidatura, né? Basta para que determinadas correntes para o Trump, o Bolsonaro, né? Estarem novamente, né, em cargos, né, de poder, assim, enfim. E aí eu fico pensando muito, então, na questão também da memória, porque a memória não é somente uma tecnologia que armazena o passado. A memória também é uma tecnologia que vai estar no presente, que vai estar em qualquer dispositivo tecnológico que está ou estará, né? Então, eu acho que gostaria de indicações mesmo, para compreender melhor o que é o tempo, a questão, o conceito do tempo, que vem sendo manipulado pelo aceleracionismo. É isso. Certo. Antes de responder a sua pergunta, eu poderia propor uma parada rapidinha para a gente, né? Só assim, né? Eu acender a luz aqui, só para dar aquela, né? Pegar uma água, tudo bem? Mas eu já estou com a sua pergunta e vou responder ela. Mas tudo bem? Tá bom. Eu já volto, viu? O Tiago tá aí? Oi. Oi, Tiago. Eu fiquei. Foi você que falou agora, né? O negócio da aceleração. Pois é. Eu fiquei pensando isso, que no encontro passado você levantou essa questão também. E eu fiquei uns 2 ou 3 dias pensando nisso que você falou, sabe? E fiquei pensando no sentido dessa aceleração dizer respeito a uma aceleração, desculpa a redundância, mas é uma aceleração das contradições do capitalismo, né? Pelo menos na chave que a gente chama de esquerda, dá para a gente pensar isso, né? No sentido de acelerar os processos de autodestruição, mesmo do capitalismo, para que você consiga fazer chegar num pós-capitalismo, né? Sim, agora com essa conversa de hoje, acho que complementa várias questões, sobretudo essa questão, né, do que o meio ambiente, será que aguentaria isso? Mas, na verdade, eu acho que antes da destruição do meio ambiente, o capitalismo é que não aguentaria isso, sabe? Porque eu fico pensando, por exemplo, a gente pode até notar dentro da leitura da realidade mesmo, né? A questão da Amazônia. Está tendo uma pressão dos empresários, quer dizer, não interessa o capitalismo destruir tudo. Eu não tenho essa visão do capitalismo, né? Porque ele precisa utilizar os recursos. Então, não interessa botar fogo na Amazônia e tornar a vida impossível, a respiração impossível, né? Enfim, eu fico pensando nisso. Acho que esse aceleracionismo seria mais ousado nesse sentido de que aceitar até um determinado limite esse poder destrutivo da produção até que o modo de produção mesmo sucumba. Quase um suicídio do modo de produção. Essa é uma discussão pesada. Eu não sei não, eu não sei se ele não se suicida não, junto com todo mundo. Mas eu acho que é um bom debate também. Eu fiquei pensando nisso. E aí eu acho que o Nick Land, ele pode ter embarcado nessa viagem, entendeu? Não tem jeito mesmo, vamos acelerar tudo. Tipo assim, é meio que um anarcocapitalista. Verdade.
Faz sentido. Não, também acho que o problema é por aí. Eu só não sei, só não sei se o capitalismo... e realmente é interessante esse argumento que ele não pode esgotar os recursos, né? Mas eu ainda acho que se deixar ele no imediato, ele vai passando por cima. Mas vou deixar a Damares responder aqui, que ela voltou. Tudo bem. Valeu, primeiramente, respondendo, né, a Bruna, né? Sobre o tempo, a forma com que o aceleracionismo enxerga o tempo é diferente da maneira com que é visto pelo pensamento da modernidade, que é uma linha reta, um fluxo, às vezes acontece ali, né, umas modificações, aquele movimento de contradições, né, que é hegeliano, mas o Marx também pega lá no materialismo histórico, né, mas para o aceleracionismo é contingências, são contingências. Então, assim, eu indicaria, apesar de que eu acho que é uma leitura bem pesada, mas é curiosa, a própria tese do Deleuze, né, que é diferença e repetição, tem muito bom falando sobre a questão temporal, é maravilhoso, vale muito a pena. Da CCRU, deixa eu ver aqui, o que é mais que... sim, o Troca Simbólica e Morte é crucial também ele fala sobre a questão do tempo, como o capital se apropria do tempo, né? E ali, né? Quando ele fala da questão da morte, ele também quer arrancar, mas ele fala que também até o tempo foi desfeito, né? Se, né, você compara a economia primitiva, que ele fala, né, a economia capitalista, né, a forma com que a economia primitiva lidava com o tempo, com a morte, era diferente de como a forma do economia capitalista lida, né? Então, ele quer esses dois pontos, né? Libertar essa ofensiva contra a morte, repensar a morte e também libertar o tempo. E ele só é liberto se houver uma ofensiva contra o capital, se houver uma ofensiva contra esse império de Eros, né? Deixa eu ver o que mais sobre a questão temporal. A própria CCRU, apesar de que eu vou indicar mais as leituras do Fenômeno do Nick Land, que é a coletânea de textos dele, aí são de vários períodos, né, da vida dele ali. Eu acho que ele vai, eu não estou lembrando até que ano que vai os textos, eu acho que começo dos anos 2000, acho, não estou lembrando agora. Mas lá tem mais essa problematização do tempo, né? Porque quando tu abre o site da CCRU, o que tu vai encontrar lá é mais a parte metanarrativa, mais mitológica, e aí, obviamente, eles fazendo uma interpretação, né, do tempo, de como eles concebem o que aconteceu desde os primórdios até a atualidade, o que vai acontecer depois, e mostrando que o final vai ser uma ordem terrestre final, e o capital ele é antecessor a esse período, né? E nessa ordem você não sabe muito bem o que é. O que eles estão prezando ali naquele momento é uma ideia de que vai estar alinhado com a parte mitológica, digamos assim, né? A parte mais religiosa, porque eles desenvolvem ali uma demonologia neolemuriana, como eles falam. Mas, como eles estão muito apegados à ideia cibernética e à ficção científica, a ideia de temporalidade para eles vai ser uma ideia de que é possível loops temporais, a alteração das memórias, eu falo isso até também na dissertação, porque essa parte também eu acho muito interessante. Então, alteração de memórias, reescrição da história, e aí fica, seja positivo ou negativo, mas está lá, né? Pode, que a gente lê muito nos filmes também, né? A questão, essa possibilidade de uma ofensiva e tentar reescrever algum ponto ali da história, né? Que a gente vê em alguns filmes, né, de ficção científica. Mas, assim, a questão do tempo é muito importante. Mas eu acho que ficaria... Você faria uma leitura ali das obras ali da CCRU, mas eu acho que seria mais de âmbito de curiosidade. Eu posso depois colocar em off e indicar outras leituras, mas eu acho que eu teria que abrir aqui a minha dissertação para poder lembrar, porque os títulos eu não lembro mais de cabeça, né? Mas tem... qual eram as outras coisas que você falou? Era a questão do tempo, né? E você falou mais alguma coisa. Ai, gente, esse texto... É isso mesmo. Eu particularmente acredito que quem inaugura essa...
porque a CCRU mergulha muito no texto, nas obras do Paul Virilio. E, para mim, é extremamente aceleracionista. Eu não sei como que eles não colocaram isso, sabe? No livro Accelerate. Não tem. Leia também o Accelerate, que é do Rod McKay e o Armin Avenisia, que são excertos de várias obras e que eles mostram que tem uma ontologia aceleracionista, e lá também é pensado o tempo. Tem até livro de ficção também, né? Mas vale também a leitura, o Accelerate, eu posso passar depois. Mas qual, sim, a outra coisa, perdão, te atrapalhei, fale. Não, é isso mesmo. Você já respondeu. Obrigada. E aí, como vocês estavam falando a questão do mercado, faz parte também dessas nossas viagens lá no grupo de pesquisa, tá também questionando isso, porque realmente você tem uma faixa de mercados. Se a gente pensar aqui no Brasil, né, tem ali determinadas pessoas que estão motivadas a uma aceleração, né, das terras ali queimadas para poder plantar, né, em massa, né, em larga escala, as plantações, né, enormes. E aí você tem outro mercado que está pensando e se preocupando com muitas aspas, porque eu acho que é um terreno espinhoso, né? Não vou colocar aqui de uma maneira negativa ou positiva, mas só colocar aqui para debate, né? Que é a questão do meio ambiente. Estão pensando mesmo, não, mas pode ter um fim do mundo, né? Pode acontecer da gente acelerar esse fim de mundo, acelerar uma extinção humana, uma extinção. O que a gente está vendo com a própria pandemia é um sintoma dessa maneira como o Nick Land fala que a gente faz as coisas antes que elas façam sentido, né? Então, tem sim. Por isso que eu acho interessante a leitura da CCRU sobre o mercado. Ele se baseia no Manuel Delanda, que eu acho que também vale aí a leitura. Se não me engano, o Manuel Delanda até participou de algumas como é que fala? Não é simpósio, no caso, não é palestra também, porque quando eles faziam as atividades, eram atividades que fugiam um pouco do academicismo, eram bem diferentes. Então, ele participou ali, eu acho que é do Virtual Futures, se não me engano, mas eu não lembro a data agora, mas a ideia do Manuel Delanda, dentro da CCRU, é você desacoplar a ideia do mercado atrelada ao capital, mostrar que o mercado é também algo que é, digamos, independente e que pode ser utilizado para fins mais legítimos, né? Como, por exemplo, uma revolução cultural, por meio... É muito espinhoso, mas revolução cultural, através da música, por exemplo, abrir espaço para o consumo. Aliás, isso é bem visto como uma das perspectivas aceleracionistas quando a gente pensa aqui no Brasil, pelo menos eu pontuo isso, né, como uma forma de pensar, para debate também, né, na dissertação, de pensar que, tudo bem, a gente está abrindo mão da conscientização política, conscientização proletária, né, que o Marx tanto prezava e falava, mas a esquerda acabou prezando mais por mais espaço para o consumo, né, para que as pessoas tenham mais acesso ao que não tinham, né, e aí a gente vê, né, o aumento ali da classe média e que agora está sendo tudo solapado, mas eu acho que o aceleracionismo, essa modulação, ela também tem que ser pensada e numa chave positiva, com suas críticas, obviamente, mas também numa chave positiva. Joia, agora é o Flávio, e daí a gente encerra com a resposta da Damares à pergunta do Flávio, pode ser, gente? Só explicando, sim, é esse livro Accelerate que vocês colocaram o link aí, tá bom? Ah, tá. Esse livro, ele circulou no nosso grupo de e-mail e lemos alguns trechinhos dele. Então, com você, Flávio.
Olá, conseguem me ouvir com clareza? Sim. Olá, senhorita Damares, é um prazer conhecê-la. Aí, cá entre nós, você não sabe o quanto a sua fala hoje resolveu 3 problemas filosóficos que estavam me carregando há realmente várias semanas. Mas o que eu vou perguntar pode parecer, de certa forma, um pouco bem inicial, ponto de partida, mas que eu acho que são tópicos que, para mim, são necessários que eu entenda e fiquem claros, que, entretanto, eu não consigo delimitá-los muito bem nos textos a qual tivemos contato até agora, sabe? O que eu percebo é que, ok, se diz que deve-se se acelerar o capitalismo, é porque aparentemente há um freio no momento. Essa aceleração viria a ser a retirada deste freio para que ele aumentasse sua velocidade. E o que me pergunta é que o que eu sempre tenho a impressão é que parece que esse freio que prende o capitalismo é a ética, sabe? É a moralidade, por assim dizer. Eu lembro que, se eu não me engano, faz pouco tempo, que acho que, se eu não me engano, um cientista tinha colocado genes humanos em um embrião de chimpanzé para ver se o cérebro dele se desenvolvia. E ele percebeu que, ainda no embrião, as partes específicas do cérebro, responsáveis pelo raciocínio, estavam maiores nesse chimpanzé. Ele, obviamente, não permitiu que a criatura nascesse, não é? Mas era apenas para mostrar que conseguia fazer aquela manipulação desses genes. E eu vi que, nos grupos a qual eu estive, né, houve um enorme debate sobre por que não deixava nascer. E sempre dizia que seria moralmente equivocado. E o que eu costumo perceber é que, geralmente, quando se constrói uma filosofia política, uma prática política, um discurso político, ela tem como ponto de partida uma ética prática, por ideais materialistas, ou uma ética metafísica, ou simplesmente um ideal metafísico mesmo. Como poderia se dizer até que a política dança no palco permitido e limitado pela moralidade dos seus indivíduos. Entretanto, eu não sei, parece que no aceleracionismo a impressão que eu tenho é que vem antes, meio que antes desse ideal moral, vem-se um ideal social, o objetivo do coletivo a ser alcançado, e por ser a finalidade, meio que não se discute o conceito de bem, o conceito de adequado, o conceito de correto, quais são os caminhos morais para si. É meio que parece que foi inicialmente uma ideia muito bem fundamentada nas ideias, mas a qual o objetivo supremo e máximo é a destruição do capitalismo. E que eu vejo claramente que é por uma questão de realmente... Eu me lembro muito de Schopenhauer quando ele disse que é mais fácil você desejar outra coisa por decorrência, o esgotamento do seu desejo, do que barrar um desejo no caminho para poder começar outro. Mas ainda assim, eu realmente não posso devanar para não durar muito tempo, mas eu vou realmente estabelecer essa pergunta, não é? Se temos que acelerar o capitalismo, é porque, de certa forma, há freios mantendo ele na velocidade que se encontra. E me pergunto se esses freios não são a ética e a moralidade. E outra questão que me interpela é: quem é que vai acelerar o capitalismo? Quem é o agente responsável por fazer esse acelerar? Quando eu sempre penso que quem acelera o capitalismo a seus pontos é as pessoas que possuem grande possibilidade de capital, e que elas podem construir ou modificar a máquina para que ela se acelere a pontos... Perdão, meu sobrinho. Os 2 anos de idade estão sendo terríveis para ele. Mas, então, é isso. Eu não quero me delongar. É isso. Quem vai acelerar o capitalismo, e se a moralidade, a ética é esse freio, ou se não é, qual deveria ser o freio atual do capitalismo? Obrigado. Eu espero não ter me delongado muito. Não, tudo bem. Tá. Então, aqui eu acho que vai um pouco mais da opinião pessoal. Não há um freio do capital. O capital nunca foi freado. Nunca. Ele continua em voga, continua acelerando, continua correndo, continua, de acordo com o Deleuze e Guattari, sendo o fluxo mais veloz já visto ou que já teve na história humana. Então, não há freios. Existem tentativas de freios. Essa tentativa vem das leituras marxistas, que não são aceleracionistas, e que são as que a gente mais está em contato quando a gente pensa no marxismo.
é frear o capital, é arrancar o capital, é colocar uma outra coisa no lugar, e aí, no caso, seria o comunismo, se a gente pensar, né, no marxismo propriamente, ou na esquerda pensar em caminhos de não abrir mão da democracia, mas chegar no melhor mundo possível, né? Onde há aos direitos das minorias é respeitado, a respeito à natureza e por aí vai. Então, sim, a gente pode pensar em éticas morais também, obviamente, são formas filosóficas que devem ser pensadas, obviamente, mas o aceleracionismo traz como diagnóstico que o freio para o fluxo não é a melhor maneira de você lidar com o fluxo. Um fluxo, como você lida com ele? Você pode pegar, tentar inclinar ele, mover ele para um outro canto, né? Então, tentar controlar esse fluxo, ou você pode desenvolver um fluxo mais forte do que esse que possa se sobrepor. Essa ideia de um fluxo mais veloz do que o capital foi digamos, uma fala mais antiga. A gente procura uma base mais eu acho que é mais desenvolvida pelo professor Ilan, mas é algo que a gente não encontra muito nas perspectivas que a gente tem visto do aceleracionismo, de buscar uma via mais veloz. Mas eu prefiro colocar essa possibilidade na minha dissertação, eu coloquei essa possibilidade, porque eu acho que também é uma pergunta a ser feita, né? Obviamente que eu não quero também abrir mão da perspectiva marxista, que fala que é possível frear fluxos, mas, então, para frear, como fazer para frear? Estamos conseguindo frear? Eu acho que são questionamentos que o aceleracionismo, sabe, impõe de uma maneira tão forte que fica difícil pensar em uma outra via, senão a via de adiantar o colapso do capital ou tentar procurar um outro fluxo mais veloz, ou então lidar com esse fluxo do capital. Como Marx fala, né? A possibilidade de você extirpar o lado bárbaro do capital, né? Para ele parar de beber dos sangues dos crânios, como ele fala, né? Mas, como você bem pontuou que é uma ética, a quarta onda, ela traz essa ética. Há uma posição para um humanismo, para pensar o humanismo, né? As bandeiras do iluminismo, elas são recolocadas sobre o ponto, né, sobre o prisma do aceleracionismo, mas elas são trazidas à voga, né, novamente, né? Mas na segunda onda e na terceira onda, a gente vê uma busca por outros agentes, porque assim, o marxismo ele pontua, isso é muito espinhoso, mas eu acho interessante, pontua buscar agentes fora do capitalismo, né? No caso, pensar a revolução comunista, né? Fora do capitalismo, para não permitir que essa agência revolucionária seja feita pelo capital. Só que quando o Marx faz lá o seu desenvolvimento, né, histórico, lá pelo materialismo histórico, e a gente vê que o proletariado ele emerge em um determinado tempo, ele é bem ali idade, né, moderna, né? E tem ali algumas coisas que ele puxa ali do lado do feudalismo, porque sem o feudalismo o capitalismo não teria como emergir, mas quando a gente pensa que a solução que o Marx está propondo, ele está avaliando o sintoma e está diagnosticando o capital, e a resposta que ele tem é o proletariado. O que o aceleracionismo fala é o seguinte: o proletariado é esse sujeito, né, do capital, é criado pelo capital, então a única forma de uma revolução comunista é proletarizar mais. Essa é uma das questões que o aceleracionismo traz e que eu acho que é bem espinhosa e boa para se pensar, né? O Fischer fala que é mais fácil a gente pensar no fim do capital ou no fim do mundo
do que no fim do Capital. Tem uma... agora eu esqueci o nome dela, que ele trabalha bastante ela nas últimas falas que ele teve antes, né, de falecer. E eu não acredito que eu esqueci o nome dela agora, mas é um texto muito, muito bom, que pensa o horizonte o horizonte comunista é o nome do título da obra dela, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora. E ela fala que ainda existe, né, um comunismo, ainda existe um horizonte comunista, e ela tenta pensar pela perspectiva do desejo dentro do que a gente está vivendo hoje em dia, né, mas dando mais para a inclinação do comunismo, né? E eu acho que são outras questões que a gente pode pensar, porque eu acho que ratifica o que o Ben Noyce, como crítico, fala. O aceleracionismo dá uma sensação de que não existe outra solução, outro agente revolucionário, e realmente o aceleracionismo, dependendo ali da onda, que é o caso da CCRU, o próprio pensamento do Nick Land, quem vai revolucionar, quem vai ser o agente dessa aceleração é o próprio capital. Enquanto que o Deleuze, o Guattari vão dizer que é o esquizo, o Baudrillard vai falar sobre a pulsão de morte, o Lyotard vai falar sobre o corpo prostituído, esse proletariado prostituído, a CCRU vai falar do ciborgue, né? A quarta onda vai pensar outras subjetividades, mas o Benoist aponta que são todas, praticamente, ou não, mas pensando ali mais CCRU e segunda onda, né? São todas agentes que são respostas que você encontra dentro do Capital, porque o Deleuze, quando ele está nessa empreitada contra o negativo da dialética, e ele está falando sobre... ele está pensando que é uma questão o negativo é uma falsa questão e que é a politização da diferença. É isso que ele vai colocar. E é isso que explode ali na década de 60 e 70, essa politização da diferença. E é muito pautada pelo pensamento nietzschiano, né? Mas que se torna, hoje em dia, uma questão bastante problemática, quando a gente pensa na questão identitária e mercado aliado, né? Mas, assim, são questões a se pensar. E, para finalizar, o aceleracionismo, ele está pensando nessa aceleração do capital, pode ser de diversas maneiras. Como eu falei, né? Tem a possibilidade do fluxo esquizo, então, desedipianizar as máquinas desejantes, e que eu acho que é extremamente importante, meu Deus, é muito importante, principalmente quando você lê o Deleuze e Guattari com a Firestone, que ela abre o complexo de Édipo e revela ali as relações de poder, e aquilo reverberando com a questão do racismo, do sexismo, é sensacional. Então, tentar enxergar dessa maneira, mas a gente pode ver que o Manifesto Aceleracionista vai propor plataformas de apropriação de certas tecnologias e coisas que, infelizmente, o capital propôs e proporcionou para a gente, mas que a esquerda ela pode se apropriar com direito, afinal é nossa, como Marx falaria, né? E existem programas. A Firestone faz um programa ecofeminista, né? E cibernético. Existem programas da quarta onda do Manifesto Xenofeminista, né? Então, dá assim, quem vai ser esse agente dentro do aceleracionismo encontrado dentro do capital? Mas o Nick Land vai dizer que não, que é o capital que vai ser esse agente. E aí vamos para a pergunta que é aquela que mais angustia quando a gente pensa, né? Será que a gente acelerou o suficiente? De acordo com o antiédipo, ainda não vimos nada. E é baseado em Nick Land, no Nietzsche, né, que fala isso, né? Ainda não vimos nada, né? Esse movimento niilista, né, que não cessa, né? Então,